Bom, fora a China, o único líder político no mundo que também não baixou a cabeça é o Lula. Então, isso é um motivo de orgulho, né? Quando vem essa primeira ataque lá atrás, o único país que não baixou a cabeça foi a China. O único. Né? Todos baixaram a cabeça, ficaram de joelho, beijando a mão do Trump, dizendo o que você quer que eu faça. A China não. Antes de qualquer coisa, eles retalharam. Antes de pedir uma reunião, eles retalharam. E por quê? Porque eles estavam preparados. Eles aprenderam com o primeiro governo Trump. Entendeu? Então, eles estavam preparados. Eles tinham uma listinha pronta. Ir em cima das empresas americanas, ir em cima da exportação de minerais críticas, retalhar com importação dos Estados Unidos, entrar na OMC. Eles tinham um cardápio pronto, eles tinham munição pronto e aí, visivelmente, os Estados Unidos ficaram surpresos, porque todos os outros ficaram de joelho, inclusive a União Europeia, porque de todos os países, evidentemente, poucos realmente têm condições materiais para resistir a essa pressão do Trump. Então, essa posição da China faz com que o Trump vai entender que ele não pode fazer com a China, como ele está fazendo com outros países, ele começa a relaxar. Bom, fora a China, o único líder político no mundo que também não baixou a cabeça é o Lula. Então, isso é um motivo de orgulho. É um orgulho para o Brasil que o presidente não baixou a cabeça. Sem arrogância, mas, enfim, ele falou exatamente o que precisava falar. E é lamentável, Paulo, para mim até surpreendente, embora eu estou há 31 anos no Brasil, eu acho bastante difícil entender que, de acordo com as pesquisas, 37% da população acha que Trump tem razão. Ou seja, mais de um terço da população brasileira. Isso não existe em outros países. No México, a presidenta Cláudia, ela tem o apoio dos setores da empresariado. Em Canadá, se juntaram em forças, enfim, que é lá centro-esquerda, entendeu? Então, essa também, o Brasil, ele tem essas duas, contraditoriamente, essas duas exceções. De um lado, ele tem um presidente que não baixa a cabeça, que não se humilhou diante dessa pressão, desse absurdo Trump, mas do outro lado é o país onde você tem uma chamada quinta coluna, ou seja, as forças políticas internas que apoiam o inimigo externo, muito poderoso. E isso é uma coisa que nos deve preocupar. Evidentemente, Lula sabe que no final do dia, cada país pensa nos seus interesses, e ninguém pode esperar que outro país, Índia, África do Sul, ou França ou China, vai defender o Brasil. Essa é a tarefa dos brasileiros, mas você entender que o Trump só consegue fazer isso porque ele não só rompeu todos os mecanismos multilaterais, mas ele também consegue bilateralizar, ou seja, é todo um a um. E fora a China, não tem ninguém que... A Europa também, mas enfim, como eu falei, a Europa já baixa as armas antes de ser atacada. Então, pelo Trump, pelo menos. Aí você vê, então, que fora, evidentemente, o Trump é totalmente assimétrica a negociação. Então, tem muito coragem no Brasil, mas o Brasil, embora sabe que não tem os recursos do poder dos Estados Unidos, nem da China, nem da Europa, mas ele também não é um país pequeno. E tem essa diversificação das relações econômicas e políticas. Então, essas ligações, ontem com a China, ontem com a Índia, que o Brasil está fazendo, são muito de tentar articular, de tentar, enfim, socializar, ver o que os outros estão fazendo, etc. O Putin também ligou para ele, etc. Não com a ilusão que você pode criar agora uma frente a partir do BRICS contra o Trump. Isso não vai acontecer. Mas para ter mais firmeza e aprender então, com a reação dos outros. O Trump anunciou 50% sobre todas as importações do Brasil, a partir do 1º de agosto. Ele estendeu para dia 6 de agosto
E 2/3 das exportações ficou isento. Isso é o quê? É resultado da negociação. Não negociação visível, negociação do Lula com Trump, o que seja, mas uma onda de pressão, uma telha de pressões de empresas aqui, empresas lá, interesses aqui, interesses lá, porque de um lado o Trump ele usa a loucura como método, ele usa o caos como método, mas não como fim, porque ele sabe o que ele quer. Ele quer enriquecimento pessoal dele, família dele, amigos dele. Ele quer defender os interesses dos Estados Unidos. No momento que ele percebe que o caos que ele está criando vai contrário aos interesses ou dele, amigos deles, ou dos Estados Unidos, ele demonstra uma enorme capacidade de recuar, mas sem recuar, entendeu? Ele simplesmente vira a página e vai para frente.